Hoje eu vou compartilhar sobre autonomia e espiritualidade. Eu sou Mariana Matos, tenho uma trajetória de vida interessante para algumas pessoas, para mim também. Tenho histórias diversas, múltiplas, assim como todas as pessoas. Mas com essas histórias e essa diversidade fui constituindo também uma parte da minha carreira, uma parte da expressão da minha identidade. E estou sentindo de trazer um pouco dessas histórias já faz algum tempo. Sou comunicóloga, psicoterapeuta da abordagem sistêmica e desenvolvi um modelo junto com Marco Lírio chamado Integração Sistêmica, que associa uma série de abordagens tanto para pessoas quanto para empresas, para grupos, também heterogêneos, homogêneos, diversos, imersões, enfim. A questão da espiritualidade é um tema que atravessa, que perpassa a minha vida desde a mais tenra infância. Então eu não preparei roteiro, eu tentei, eu adoro um roteiro de vídeo, eles ficam na minha cabeça, eu não fico seguindo, então sempre tenho uma pauta e vou fazendo espontaneamente. Mas esse não vai ter, porque de fato, depois eu fiquei percebendo, que não estava fazendo sentido criar uma tentativa de temáticas principais sobre as quais eu precisasse falar, Um roteiro dentro da percepção sistêmica, uma coisa meio This Is Us, vai, volta, recorta, vai, This Is Us é a série, vai lá na frente, volta no passado, mostra o presente. Mas isso tem uma linha, de raciocínio. E acho que o que de mais profundo eu posso trazer com relação à percepção da autonomia espiritual que se desenvolveu ao longo dos anos na minha vida, não tem isso antes, vai acontecendo aqui naturalmente. Então, quando eu penso em espiritualidade, hoje eu uso essa expressão autonomia espiritual, falo sobre ela com algumas pessoas, mas confesso que é uma expressão que entrou mesmo no meu repertório da forma de expressar isso recentemente. Foi durante o mestrado. Para quem não sabe, eu fiz um mestrado em comunicação e gestão de indústria criativa. E nesse mestrado eu estudei sobre o próprio modelo de integração sistêmica como um exemplo da possibilidade de transição de uma visão linear para uma visão sistêmica. Então, falei sobre essa necessidade de transição, falei sobre o contexto econômico, macroeconômico, contexto histórico. E eu percebi uma profundidade ainda maior sobre a necessidade de autonomia espiritual. Me remontou ao Leonardo Boff, com a ética do cuidado. Ele fala muito sobre isso. Saber cuidar, Sabermos cuidar de nós mesmos. E a espiritualidade vem sendo representada, agora estamos numa fase de transição, mas ela vem sendo representada, mediada, significada, simbolizada pela religião. Então, há séculos, quando a gente pensa em espiritualidade, os símbolos religiosos, institucionais do que é a conexão espiritual se manifestam para a gente como se fosse a mesma coisa. Algumas pessoas de borda, como a gente chama, pessoas de borda, muitas vezes já passaram por essas transições, já refletiram sobre isso, e cada pessoa vai encontrando a sua forma de fazer essa transição para uma autonomia espiritual. Ou seja, para a manifestação e para o reconhecimento da sua espiritualidade, sem que isso precise incluir uma instituição religiosa. Uma coisa é precisar, outra coisa é poder incluir. Quanto mais eu reconheço a espiritualidade que me habita e me conecta com a vida, seja como for que isso se manifeste para mim, em diferentes etapas da minha vida, eu posso transitar essas instituições sem que elas me definam ou digam como tem que ser de uma maneira engessada. Aquilo passa a ser uma expressão em algum momento.
Tô teórica, gente, eu adoro dar aula. Eu tô com saudade de dar aula. Eu não queria ficar tão teórica assim. Eu me comprometi que esse vídeo é para partilhar experiências, mas as minhas experiências também são teóricas, não tem jeito. Algumas pessoas que já me acompanham, já co-criam comigo há mais tempo, sabem que eu brinco muito e que eu falo muito do momento em que eu despertei para a astrologia. E a astrologia foi uma grande mãe para mim, assim. Ela chegou através da minha mãe, e a minha mãe começou, quando ela começou a estudar astrologia, ela dizia assim: eu não aguento mais seu Sol Urano, hoje não tá dando, vai pro quarto. Só que eu tinha 8, 9 anos, então aquilo para mim não significava absolutamente nada. E aí eu tive que descobrir o que era Urano, o que ela estava querendo dizer com aquela... Hoje eu sei que é conjunção, né? Na época eu não sabia, né? O que é Sol Urano. Sol eu sei, esquenta, agora Urano tem a mesma ideia. E dava um problema na televisão, né? Lembra aquela época? Tinha que trocar tubo de imagem? Você que tem 35 mais ou 40 mais, estou um pouco perdida. Quem tem 40 mais com certeza lembra que as famílias paravam, tem que trocar o tubo de imagem e tal. Então, eu sempre era culpada por causa do Sol Urano. Eu levei um tempo a entender. Mas por que eu tô falando disso? Porque eu nasci numa família, tanto mãe e pai, não eram religiosos. E isso já era inovador. Já era um pouco inovador. Havia um status na família de colocar os seus filhos em colégios de freira, colégios de padre. E os meus pais, desde eu pequenininha, diziam: Deus me livre. Eu não vou colocar as minhas filhas... Não, você não vai para colégio de jeito nenhum. E eu não entendia. Porque o ser humano busca pertencimento, né? Então você tem um grupo no seu prédio. Todos os pais e as crianças põem os seus filhos e filhas naquele colégio. Ah, que é o colégio que o padre mandou, a madre, não sei o quê. E eu não podia nem pensar nessa hipótese. Era um equívoco, era um erro. Eu seria um ser estranhíssimo quando eu levantava... Eu era um ser estranho quando eu levantava essas perguntas. Por que eu não estou no colégio tal, tal, tal? E aquilo era quase que uma ofensa. Hoje em dia eu entendo perfeitamente, né? Já há alguns anos. Mas na época eu não conseguia entender. Aí veio o momento da primeira comunhão. Não, você não tem que fazer... O que é isso? Aí um chama o outro, chama a minha avó, ela quer fazer primeira comunhão. Mas Mariana, eu fiz de tudo para você não fazer primeira comunhão, minha filha. Eu não consigo entender. Tudo que eu fiz, eu te dei opções. Todo mundo fazia primeira comunhão, todo mundo obedecia a Deus. Gente, eu tenho caldo em peixes. Para quem entende astrologia, você pedir para fazer uma primeira comunhão, a sua mãe ficar ofendida, é um negócio que vai levar muito tempo para aquela alma alcançar. Eu não entendia mesmo. Eu não entendia nada. Era uma confusão. E no fundo, eu também não sabia o que era a primeira comunhão. Eu nem tinha estudado em colégio católico, né? A gente não frequentava religião nenhuma. A minha avó católica, só. A família do meu pai, não. Ninguém. Nada de religião. Todo mundo assim. Mas pessoas muito criativas. Tanto meu pai quanto a minha mãe, então sempre deram muita liberdade de expressão criativa. Muita. Eu desenhava, pintava, cantava, estudava astrologia, me metia em curso de tarô. Ela, minha mãe, né, estudando, eu ia junto com ela, criança. Essas coisas, sim. Muita expressão criativa. E eu, desde criança, tinha uma certa implicância, mesmo querendo compreender o que era aquele universo de catolicismo. Kardecismo eu ainda não conhecia na infância. Logo depois a minha mãe começou a frequentar o sexto-noieiro, entendia as diferenças, fui compreendendo, mas eu tinha uma certa implicância com aquela figura do Papa. Aquilo me irritava um pouco. Depois eu percebi que eu tinha uma certa implicância com aquilo que diziam que era Jesus. Aquilo me incomodava, eu não queria ouvir, eu não aceitava aquilo. Eu tinha uma certeza dentro de mim que aquilo que a minha avó falava sobre Jesus e as avós dela... As avós dela... Maravilhosa. Provavelmente as avós dela também, mas eu não ia falar sobre as avós, porque eu não conhecia as avós da minha avó. Eu ia dizer as amigas dela. Provavelmente essas amigas da minha avó
que também falavam ali sobre Jesus, são pessoas queridas, para mim são tias também, mas aquilo me irritava um pouco, porque eu achei não é possível que seja isso, e eu não sabia expressar o porquê. E desde criança eu tinha uma sensação de escutar, de ouvir aulas, de escutar umas histórias, e minha cabeça sempre confundiu, porque como tanto meu pai quanto a minha mãe, muito criativos, cada um por um lado, minha mãe professora de música, o meu pai assessor de comunicação de editora, lançou muito livro, era produtor cultural na FRJ. Então esse universo se confundia com o que eu entendia como real. Muitas memórias minhas ficaram durante um tempo, ainda são, né, porque é normal da cognição com relação à memória, ficaram durante um tempo confusas, sem eu saber se aquilo era uma impressão, um sonho, uma imaginação. Conforme eu fui chegando na adolescência, eu descobri que existia o desdobramento. Mas vou chegar lá. Estou tentando traçar aqui um panorama. Quando veio a adolescência, eu precisei morar com o meu pai. A minha mãe estava atravessando períodos muito mais intensos do que antes, porque já eram intensos, mas mais intensos ainda. E eu fui morar com o meu pai. Então eu saí da Zona Sul do Rio de Janeiro para ir morar na roça. Gente, eu não estou exagerando quando eu falo roça, tá? Imagina, você frequentava Resumo da Ópera, na Lagoa, né? Usava roupinha de baile, lembra dessas roupinhas? Tênisinho da Handley, manchete de baile, na Uru, tinha uma Bike by Day, eu adorava aquelas roupinhas. E aí eu fui morar num lugar chamado Rua do Fogo, região. A Rua do Fogo não tinha telefone perto, não tinha luz na rua. Então, para eu falar no telefone com outro ser humano, eu tinha que andar 800 metros na lama. Enfim, foi uma transição interessante. No início, muito difícil, claro, óbvio, totalmente diferente da minha cultura, do meu repertório de conversas e tal. E aí, interessante, né? Que eu fui nos 13 anos pra lá, eu ia fazer 14. Eu fui morar lá num dia 13 de maio de 1993, nunca esqueço. E nesse ano de 93 eu fiz 14 anos, que é o ano que começa, para muitas, né, a iniciação sacerdotal, né, na menina, na moça e tal. Então no 14º ano, em muitas culturas antigas, é quando a moça é considerada a sacerdotisa, então. Ela agora já pode iniciar o seu sacerdócio. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter um interesse muito grande no universo esotérico por um viés do meu pai, não porque o viés da minha mãe é um viés, né? Hoje em dia minha mãe está num outro movimento de vida, mas o viés da minha mãe era um viés muito estudioso, muito profundo. A minha mãe é pisciana, assim, nível máximo de profundidade, só em peixe na 12, para quem entende. E a lua em Sagitário, na 9. Então, uma profundidade muito grande, mas que se expressa, né, por um estudo também muito intelectualizado. Então, quando a minha mãe ia me explicar qualquer coisa que eu perguntasse, ela dava uma aula de mitologia, diferenciava a mitologia grega da romana, e eu não entendia grande parte. O meu pai já é mais infantil, mas no sentido ruim, bom. O meu pai é um pouco mais lúdico, era essa a palavra. Meu pai é mais lúdico. Então, o universo de apresentação dos temas do meu pai é pela diferença da goiaba pro figo. Eu tava na piscina, ele jogava uma goiaba na minha cabeça. Aí eu ficava, o que é isso? De onde veio? Ele, não sei. Deus, Mariana, Deus é assim. Caem goiabas do céu, caem figos. Aí ele jogava um figo. Muito engraçado, muito engraçado. Meu pai se vestia de duende pra fazer piada. Depois ele criou um personagem que era o ET Azul. Mal sabia ele, né? Ou sabia. E aí ele ia naquele universo lúdico muito louco. Ele tava morando sozinho há um tempo. De repente chegou uma garota que a gente sempre teve muita afinidade de piada. E pronto, né? Foi-se embora. E ele tinha muitos livros dentro de casa. Por conta também de ter sido assessor de comunicação da José Olímpio, mas já estava numa outra pegada. Ele estudou Mãos de Luz, para quem conhece,
né? Um estudo riquíssimo, super complexo, de cura pelas mãos. Era uma época que houve um boom dessa técnica muito grande no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares do Brasil. Ainda não existiam, né? Tem os seus modismos, os seus ciclos também, né? Não só os modismos. Na época, Mãos de Luz era um livro muito estudado para quem gostava de magia e de autocura. E ele foi trazendo outras coisas também. Leitura de mão eu estudei bastante. Numerologia, nunca, não sei porquê, deve ser alguma coisa kármica, nunca me interessei muito. E fui estudando essas coisas. Como era um lugar que tinha muito espaço para introspecção e conexão, muita natureza, porque ali a vida estava pulsante. Eu morava num sítio. O meu pai era um permacultor, embora a gente não soubesse esse nome, ninguém sabia que isso existia, mas esse consórcio das plantas ele fazia. Ele passava o dia inteiro fazendo isso. Eu adoro cozinhar e adorava esse universo da conexão. Então eu fui mergulhando nesse universo da conexão de uma forma muito experimental. Os sabores, as estrelas, a lua tá cheia, tá mais frio, tá mais quente, o vento mudou. São Pedro da Aldeia é uma cidade de pescadores, né? Então a linguagem desse tipo de cidade me emociona, eu adoro isso. Depois eu acabei indo morar na Póvoa, né, que também é algo assim que foi uma conexão de outras vidas, com certeza, assim, como eu sinto falta disso, sabe? E no início, o pai do Gabriel, Paulo, ele é de uma família que se expressa muito com essa linguagem, né, aldeense. Então, vento isso, vento aquilo, isso, do oeste mudou. No início eu ficava um pouco incomodada. E depois eu fui percebendo que era pura falta de pertencimento. Eu queria acompanhar aquilo e eu não sabia do que se tratava. E o Paulo começou a me explicar. Quando a nuvem tá assim, o vento mudou. Quando a nuvem tá assada, o vento vai acontecer tal coisa. Aí ele contava do pai dele, o pai dele me explicava. Tinha um amigo do pai dele, o seu Ivan, que nunca vai imaginar a essa altura, mas nunca, aquele senhor já é falecido, e imaginar que ele foi uma pessoa importante na minha vida em termos espirituais, principalmente. O seu Ivan era um daqueles pescadores assim, daquele que você vê em novela, o pescador tem dois, amor, um bem na terra. Aí veio uma pessoa na tua cabeça quando eu cantei essa musiquinha. O seu Ivan poderia ser essa pessoa, entendeu? E os filhos pescavam, o meu ex-sogro pescava, o pai do Paulo, o seu Mandelito, então tinha aquele universo da pesca. E aquilo, e o Paulo, eu não sei hoje em dia, mas ele pescava muito bem, pescava de tarrafa. Então, aquele universo da pesca foi complementando as minhas percepções, que eram um pouco mais de leitura e de um sentir que não tinha muito nome. Então, o meu despertar espiritual, ele foi acontecendo com muita autonomia desde aí. Que eu consigo explicar dessa forma hoje em dia. Na época, não. Na época eu não estava pensando sobre isso, né? Marco Lírio, lembrando Fernando Pessoa sempre na minha cabecinha, na aba, né? Pensar e atrair a natureza. A natureza estava acontecendo, né? E isso é que é muito bonito do despertar espiritual, porque ele é a conexão. O despertar espiritual é a conexão que você sente com a vida. Como que essa conexão com a vida acontece para você? É na hora que você escolhe um alecrim em vez de um manjericão para botar na sua abobrinha do dia? É na hora que você sente vontade de ousar um pouco mais e botar um pouquinho mais de curry com páprica naquele leite de coco para temperar a sua comida? É quando você abre a janela e vem aquele vento e você fala, ai, que delícia esse vento que mudou. Tô sentindo que esse vento é diferente da semana passada. Isso é conexão espiritual. Porque é uma conexão do sentir fenomenológico, daquilo que te gera alguma sensação de uma percepção para além de você, mas com você. Não tá lá. Lá é aquilo que a religião encaixotou, colocou um preço, um representante que tem o endereço e disse que você só pode chegar lá se você passar por esse representante, se ele disser que você pode, que você tem condição e como você deve fazer para chegar lá e voltar. Isso é religião.
A conexão espiritual transcendente, nossa, ela está na sensação do dentro, do fora, do com, da interseção. E na minha percepção, assim, com relação à minha vida, isso começou a acontecer muito forte nessa época, ali por volta dos 14, 15 anos. Eu já jogava tarô. Comecei a jogar tarô com 11 anos. Eu sei que é estranho, você vai pensar, uma criança de 11 anos não joga tarô. Claro que não, né? É claro que uma criança de 11 anos não tem repertório nem de vida. Minha opinião, tá, gente? De repente vocês conhecem alguém com 11 anos, tem uma mediunidade fora do comum e que joga um tarô maravilhoso, fantástico. Tô falando de uma coisa um pouquinho mais normal. Mesmo com uma mediunidade fora do comum, algumas mães de santo se descobrem muito cedo, depois que vão virar mãe de santo, né? Na Umbanda a gente vê casos assim, conheço uma pessoa assim, uma pessoa profunda, com um trabalho maravilhoso. Mas o que eu tô querendo dizer é que com 11 anos, o meu jogar tarô, obviamente não era o mesmo dos 25, como não era o mesmo dos 30, como não é o mesmo de hoje. Por quê? Toda conexão oracular está acessando figuras arquetípicas de conexão com a consciência coletiva. Então, a minha percepção e a forma de expressar isso para mim mesma e para outra pessoa vai amadurecendo ao longo do tempo, óbvio, né? Então, criança de 11 anos, por mais que tenha a mediunidade intergaláctica, que, né, para quem acredita era o meu caso, ainda assim, eu só tinha 11 anos. Então, eu jogava tarô numa coisa meio... Tô aqui tentando compreender o universo da minha mãe, fazendo escondido, porque pra minha mãe eu dizia que eu odiava tarô, que eu achava aquilo ridículo, uma palhaçada. Não sei porquê. Não me perguntem, essa parte ainda não tá clara pra mim. A astrologia eu assumia um pouco mais, mesmo assim, de uma forma intelectual. O tarô eu sempre fazia cara feia. Ia a todos os cursos, dava todos os livros, tinha um tarô. E dizia pra ela que não. Dizia que eu só queria o curso com ela pra poder ir. Mas eu tinha uma intimidade muito grande com as cartas. Então, vira e mexe, tinha uma mãe de uma amiga, tinha uma amiguinha. Então, com 13 para 14 anos, eu já tinha muita intimidade com as cartas. 15 para 16 anos chegaram as cartas ciganas. Então, o meu despertar espiritual e essa autonomia foram crescendo muito através do universo oracular. Ou seja, essas representatividades, né? As entidades, as mentoras, os mentores, os seres elementais, eles foram conversando comigo e eu fui aprendendo a conversar com esse universo místico e simbólico também, desde a adolescência. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante, que em paralelo, eu comecei a ir a alguns lugares. Eu fui em centro de candomblé, eu frequentei centro de umbanda, eu virei Wicca, eu fiquei Wicca uma época, aprendi um bando de coisa, não me lembro mais das nomenclaturas, fiz muito ritual de madrugada durante a adolescência, né, no meio da mata, tinha uma amiga, tem uma amiga queridíssima que nós fazíamos muita coisa junto, a gente aprendeu muito junto. Tive uma outra amiga, amiga do meu pai também, que aprendi muita coisa com ela. E fui aprendendo entre erros e acertos, que fique claro, né? Vários erros, vários. Um bando de bobagem. Bem coisa de adolescente. Mas fui aprendendo e percebendo essa força dessa potência de conectividade sem religião. Então, hoje, quando eu falo em autonomia espiritual, eu sei que muitas vezes... para outras pessoas isso não é tão claro. Como fazer para chegar nisso, né? Porque quando a gente cresce numa estrutura ou familiar ou educacional ou ambas que colocam essas paredes de como tem que ser, isso fica fazendo parte da pessoa, da identidade dela e de como ela se reconhece, e transitar isso é transitar parte da existência e da compreensão que a pessoa tem dela mesma. Assim como pra mim é dessa forma em outros temas, tá, gente? Não tem melhor ou pior nisso não, tá todo mundo encarnado aqui. Mas nesse âmbito da espiritualidade,
eu talvez tenha crescido num contexto que facilitou um pouco mais, teve menos contornos, teve um espaço criativo muito maior, né? E criatividade e espiritualidade são muito irmãs. Bom, por hoje eu já falei bastante. É um assunto que eu poderia falar dias, mas por hoje eu vou concluir para poder trazer mais para vocês daqui a pouquinho, daqui nos próximos dias, que a gente está numa fase muito importante desse tipo de partilha em termos coletivos e também porque esse ano retomo com a Mandala das Rosas, é a 6ª edição da Mandala das Rosas. Para quem já conhece, esse ano vem com formato curso e eu tô agregando. Gente, esse gerúndio, ele tem me dado uns negócios na cabeça. Eu tô com muito idioma na cabeça recentemente. Tô agregando. Enfim, esse ano outros conteúdos serão inseridos na Mandala das Rosas. Então, para quem já fez, tem a parte que já conhece, da conexão, da profundidade, mas também outros assuntos como criatividade, desenvolvimento sustentável e ecologia profunda vão ficar mais claros, e alguns ensinamentos de como fazer para usar essa conexão com os raios no dia a dia, algumas dicas de autotratamentos. E para quem nunca fez, é uma excelente oportunidade para conhecer um universo muito criativo, muito espiritual e que gera bastante autonomia. Beijo, namastê.